Mais tarde, essas buscas contariam com a participação de uma pessoa que já sabia como tudo havia terminado. Ela caminharia junto com os voluntários pelos pátios escuros, verificaria as entradas dos prédios, perguntaria aos passantes se alguém havia visto o desaparecido e faria tudo o possível para parecer tão preocupada quanto todos os demais. Mas isso viria depois. Por enquanto, havia apenas uma ligação. Ela informou que seu filho de 7 anos, Danila Treklebov, havia saído de casa na noite anterior e até aquele momento não havia retornado. Segundo a versão dela, houve uma briga em casa. O menino foi ameaçado com um internato. Ele se magoou, tirou 2.000 rublos da carteira da mãe e saiu. Nem fechou a porta atrás de si. Noite, inverno, temperatura abaixo de 0 lá fora. E somente pela manhã, várias horas depois, ela decidiu ligar para a polícia. Aquele detalhe, por algum motivo, não chamou a atenção de ninguém na hora. Por que não ligou antes? Mas naquele momento ninguém parou para pensar nisso. Registraram a ocorrência e começaram a trabalhar. Cherniakhovsk, uma cidade pequena no leste da região de Kaliningrado, 35.000 habitantes, um lugar tranquilo quase na fronteira. Quando alguém desaparece em uma cidade assim, ainda mais no inverno, ainda mais sendo tão pequena, isso imediatamente se torna um acontecimento para todos. A polícia iniciou as rondas. Equipes sinológicas, patrulhas vasculharam os pátios e os arredores, verificaram porões, construções abandonadas, conjuntos de garagens. A informação sobre o desaparecimento se espalhou rapidamente pelas páginas e grupos locais nas redes sociais, e moradores comuns começaram a se juntar às buscas quase imediatamente. Mas a dimensão do que viria a seguir naquele momento, ninguém poderia prever. Nas primeiras 24 horas, mais de 6.000 pessoas entraram no grupo de coordenação de buscas criado às pressas. Para uma cidade de 35.000 habitantes, isso significava 1 em cada 6 moradores, um número real que depois entraria em todos os autos deste caso. Panfletos foram colados nas portarias, nos pontos de ônibus, nos mercados, nos postes dos cruzamentos. Voluntários que nunca haviam se visto antes se dividiam em grupos e saíam para vasculhar a cidade da manhã até altas horas da noite. Desconhecidos batiam em portas alheias e faziam sempre a mesma pergunta: "Vocês viram Danila?" Por toda a cidade circulou um boletim de busca com foto. Cabelos claros, sorriso, primeiro ano escolar, 7 anos. Esse material foi compartilhado milhares de vezes e rapidamente ultrapassou os limites de Cherniakhovsk. Foi criado um centro de operações. Autoridades, polícia, voluntários. As pessoas saíam após seus turnos de trabalho, levavam lanternas e seguiam para a escuridão. A cidade inteira vivia em torno de uma única pergunta: onde está Danila? E entre aqueles que procuravam estavam a mãe e o padrasto. Eles caminhavam junto com os voluntários, participavam das reuniões no centro de operações e tinham a mesma aparência que todos os demais, perdidos e abatidos. Apenas mais 2 pessoas que queriam ajudar. Os depoimentos da mãe e do padrasto foram prestados sob gravação, de forma calma e detalhada. A versão coincidia com o que a mãe havia contado por telefone pela manhã. Acharam que ele voltaria sozinho, e não voltou. A história soava absolutamente coerente. Os detalhes eram concretos. O valor, o motivo, o horário, a sequência dos eventos. Quem iria questionar os 2.000 rublos se estivesse mentindo? Naquele momento, os investigadores não tinham nenhum motivo para duvidar. A fotografia que se espalhou pela cidade criava uma imagem bastante definida. Uma criança viva, caseira, bem cuidada, que não vinha de uma família problemática. Alguém que era cuidado e amado. Pelo menos era assim que parecia por fora. Anastácia se mostrava abatida em público, falava baixo, respondia às perguntas com monossílabos. Ele caminhava ao lado dela, não se escondia, não ficava calado. Fazia exatamente o que pais normais fazem quando alguém da família desaparece.
Procurava, saía com os grupos de busca, verificava endereços, voltava ao centro de operações e saía novamente. Por fora, tudo parecia exatamente como deveria parecer. Uma família em apuros, fazendo tudo o possível para trazer o seu de volta. Na tarde de 3 de fevereiro, enquanto a cidade ainda vasculhava pátios e porões, a equipe de investigação entrou no apartamento na rua Komsomolskaya. Formalmente, tratava-se de uma inspeção de rotina da residência no âmbito da operação de busca. Mas, na prática, a essa altura, algo já não batia. O que exatamente os investigadores encontraram lá dentro não é revelado nos autos públicos. Mas o passo seguinte disse mais do que qualquer comunicado à imprensa. O comitê de investigação convocou um perito criminal de São Petersburgo, não do departamento local, mas do setor de suporte criminalístico, de outro canto do país, para o caso de uma criança de 7 anos que, segundo a versão dos pais, simplesmente se magoou e saiu de casa. Para uma operação de busca comum, isso não é feito. Equipes sinológicas são chamadas, patrulhas são reforçadas, gravações de câmeras são solicitadas. Peritos criminais de outra região só são convocados quando já não se procura um desaparecido, e sim algo completamente diferente. Na noite daquele mesmo dia, a direção do Comitê de Investigação da região de Kaliningrado abriu um inquérito criminal, não por desaparecimento, mas diretamente por um artigo grave. Pena máxima de até 20 anos. A investigação, desde as primeiras horas, não acreditou na versão da fuga e, em vez de continuar procurando em porões e sótãos, os investigadores passaram a trabalhar com aqueles que supostamente o haviam perdido. Na noite de 3 de fevereiro, mãe e padrasto foram separados em salas diferentes. Até então, eles haviam ficado juntos o tempo todo, nas buscas, nas conversas com a polícia, durante os primeiros depoimentos, e agora, separados, cada um atrás de sua porta, cada um diante de seu investigador. Foi aí que começaram as divergências. Segundo o chefe interino da direção regional do Comitê de Investigação, Dmitry Kanonerov, foram justamente os pais que se tornaram os primeiros suspeitos. O motivo? Contradições nos depoimentos. O que exatamente não bateu, Kanonerov não especificou publicamente, mas a própria formulação primeiros suspeitos dizia muito. Não vizinhos, não transeuntes aleatórios, mas aquelas 2 pessoas que o dia inteiro haviam caminhado com os voluntários e mostrado às pessoas a foto do filho. Os investigadores se concentraram na mãe. Trabalharam com ela por várias horas seguidas. Um interrogatório após o outro, perguntas de aprofundamento, retornos aos detalhes, comparação com o que o padrasto dizia na sala ao lado. Mais tarde, o comitê de investigação chamaria esse trabalho de competente e coordenado. Por trás dessa formulação seca, havia horas de pressão de uma equipe que entendia que diante dela não estava uma mulher destruída pela dor, mas alguém que escondia algo. Após a meia-noite, já na madrugada de 3 para 4 de fevereiro, Anastácia desmoronou. Ela contou aos investigadores que o padrasto havia tirado a vida de Danila. Não houve fuga nenhuma. Não houve 2.000 rublos roubados. Não houve nenhum aluno do primeiro ano magoado que saiu numa noite de inverno. Danila não saiu do apartamento. Ele não podia sair. No momento em que a mãe discava o número da polícia, ele já não estava mais vivo havia mais de um dia. Toda a história sobre a briga e o internato foi inventada do começo ao fim. A encenação desmoronou em menos de 24 horas. Enquanto milhares de pessoas vasculhavam porões, 2 investigadores em salas silenciosas desmontavam peça por peça a história que 2 adultos haviam inventado. Anastácia apontou o padrasto. Disse: "Foi ele." Naquele momento, ela se apresentava como vítima. Uma mulher que havia sido intimidada e que encobria por medo. Era assim que parecia naquela noite. Em seguida, o padrasto também foi detido. Ele confirmou e mostrou onde procurar. Sergei Gama, 42 anos, prestou depoimento confessional sob gravação em vídeo. Na gravação ele está calmo, fala de maneira uniforme, sem histeria, como se estivesse recontando a história de outra pessoa, e não a sua. Ele indicou o local,
uma área pantanosa dentro dos limites de Cherniakovsk, bem perto de casa, a uma distância possível de se percorrer a pé a partir do apartamento na Komsomolskaya. A equipe de investigação se dirigiu ao local e encontrou rapidamente um saco de lixo dentro de uma bolsa. Dentro da bolsa, tijolos para dar peso, para que não viesse à superfície. Em um corpo d'água, um pântano, lama de inverno. E a pessoa que levou aquilo até lá estava entre os voluntários, fingindo que também procurava. A verificação do depoimento no local confirmou tudo. O que foi encontrado coincidia com o que ele havia relatado, mas permaneceu a pergunta: o que exatamente aconteceu no apartamento na noite de 1º de fevereiro? Por que o pequeno Danila Treklebov, de 7 anos, não sobreviveu até amanhã? A reconstituição daquela noite é baseada no depoimento do próprio Gama e nos dados da investigação. Sábado, 1º de fevereiro, noite. A mãe não estava em casa, estava no trabalho. No apartamento na Komsomolskaya ficaram o padrasto e as 2 crianças, Danila, de 7 anos, e sua irmã de 12. Gama exigiu que Danila fizesse exercícios. No vídeo do interrogatório, ele fala sobre isso com calma, como se fosse uma banalidade do dia a dia. Pedi várias vezes. Danila não obedecia. Em determinado momento, esses pedidos deixaram de ser pedidos. Gama desferiu múltiplas agressões contra a criança de 7 anos, atingindo a cabeça e o tronco. Não uma, nem 2. Múltiplas. É exatamente assim que consta nos autos do processo. Isso não foi um tapa nem uma palmada. Um homem adulto, de 42 anos, contra uma criança de 7 anos que se recusou a fazer agachamentos. O que aconteceu no apartamento depois disso não consta nos autos públicos. A irmã estava por perto? Ouviu? Viu? Não se sabe. Segundo os dados da investigação, na manhã de 2 de fevereiro, Gama constatou que Danila já não respirava. Entre as agressões e esse momento, passou-se uma noite inteira. Horas durante as quais ainda era possível fazer algo. Chamar uma ambulância, levá-lo ao hospital. No cômodo ao lado estava a mãe dele. Mas nada disso aconteceu. Danila passou aquela noite sozinho, com lesões que se mostraram incompatíveis com a vida. E ninguém discou 3 dígitos. Exercício. Uma criança de 7 anos não queria fazer exercício. Essa foi a razão que Gama apresentou no interrogatório. Mas o exercício não é a causa, é o pretexto. O último de uma longa cadeia. Só que naquele momento, ninguém ainda sabia disso. A partir daí, começa uma sequência de ações executadas por uma pessoa com a mente absolutamente lúcida. Ele coloca o que restou dentro de uma bolsa. Coloca tijolos dentro. Se os tinha preparado de antemão ou os procurou naquele momento, não se sabe. Retira do apartamento. Vai a pé até a área pantanosa dentro da cidade. Afunda. Volta para casa. Arruma o apartamento. Entre o primeiro passo e o último, um intervalo de tempo durante o qual era possível parar. Ele não parou. Depois, chegou Anastácia. Ela tem 30 anos. Eram 2 filhos. Agora era 1. O que exatamente ele disse a ela, palavra por palavra, não se sabe. Mas o resultado está documentado. Ela não ligou para a polícia, não correu até os vizinhos. Em vez disso, sentaram e começaram a inventar uma história. Briga, ameaça de internato, mágoa, dinheiro tirado da carteira, fuga. Uma versão simples e plausível, daquelas que acontecem. Um detalhe que surgiu depois. Logo após o ocorrido, Anastácia pediu demissão do trabalho. Não depois de uma semana. Imediatamente. Isso é o gesto de alguém que compreende que a vida mudou, que precisa estar em casa, controlar a situação. Um dia inteiro. Todo o dia 2 de fevereiro. Toda a noite até o dia 3. Anastácia sabia o que havia acontecido. Sabia onde seu filho estava. Estava no apartamento de onde ele havia sido levado. E permaneceu em silêncio. Na manhã de 3 de fevereiro, ela discou o número da polícia. Voz de mãe preocupada, uma história coerente, com detalhes. A polícia registrou a ocorrência. A cidade começou a procurar, e algumas horas depois, os 2 já estavam entre os voluntários. Ali mesmo, na região de Kaliningrado, a meia hora de carro de Cherniakovsk, sem antecedentes criminais. Nenhuma ocorrência, nenhum registro, nenhuma queixa.
Uma pessoa sem histórico, pelo menos nos documentos. A família também parecia sem problemas. Não estavam em nenhum cadastro de acompanhamento preventivo. Nem a tutela, nem a Inspetoria de Assuntos da Família e da Juventude tinham qualquer reclamação contra eles. Por fora, um apartamento comum, numa rua comum. Quando exatamente ele apareceu nessa família, não há dados em fontes abertas, mas em fevereiro de 2025 já era uma família oficial, casa compartilhada, rotina compartilhada. A fachada era impecável, nada que justificasse chamar o policial do bairro. Aquele tipo de caso em que os vizinhos dizem depois, nem imaginávamos, uma família normal. Mas a avó de Danila, mãe de Anastásia, sabia de outra coisa. Depois de tudo o que aconteceu, ela contou aos jornalistas. Ele aterrorizava todos, a Nástia e os dois, eles todos tinham muito medo dele. E acrescentou, eu sabia que as coisas estavam ruins, mas simplesmente não conseguia imaginar que chegaria a esse ponto. Sabia. Exatamente isso. Não desconfiava. Sabia que naquela casa havia medo, e mesmo assim não conseguia imaginar, como se existisse um limite até o qual o medo de um homem adulto ainda é tolerável. Ainda não é motivo para agir, mas a avó não é polícia, não é tutela e não é escola. Não tinha nem poderes nem instrumentos. Ela via e esperava que as coisas se resolvessem. Não se resolveram. Tribunal Distrital Leningradsky de Kaliningrado. 5 de fevereiro. Apenas 2 dias após o início das buscas e apenas um dia depois de terem encontrado aquilo que a cidade inteira esperava não encontrar. A Procuradoria da região de Kaliningrado apoiou o pedido da investigação pela prisão. O tribunal proferiu a decisão. Sergei Gama foi preso preventivamente até 3 de abril. A acusação, ter tirado a vida de alguém que ainda não tinha 8 anos. O teto pela lei, 20 anos. Nem o acusado nem seu advogado se opuseram. Gama aceitou em silêncio o que lhe foi determinado. De fora podia parecer uma admissão total de culpa, mas nem tudo se mostrou tão claro assim. Gama admitiu a culpa apenas parcialmente. O que exatamente ele contestava, nem o tribunal nem a investigação revelaram publicamente. Talvez considerasse que não desejava tal desfecho. Talvez que a culpa não fosse só dele. Esse detalhe ficou no ar. Paralelamente ao processo principal, foi aberto mais um por outro artigo. Lesão corporal de média gravidade contra uma menor da família. E aqui está o mais importante. Não se tratava de Danila, mas da enteada de 12 anos de Gama, a irmã. Resultado, fratura do úmero. Não um hematoma, não um roxo que desaparece em uma semana, mas um osso. Não procuraram atendimento médico. A menina de 12 anos ficou com o braço fraturado por quase 3 semanas, sem imobilização, sem radiografia, sem analgésico. Cada movimento, dor, e nenhum adulto ao lado a levava ao médico, porque médico significa perguntas, perguntas significam verdade. Somente em 12 de janeiro ela foi finalmente levada ao hospital. Fratura identificada, tratamento iniciado. Perguntaram o que aconteceu. Ela respondeu com calma, sem hesitar. Caí da escada no prédio. É isso que se ensina, é assim que obedece quem sabe o que acontecerá se disser a verdade. Os médicos aceitaram a versão, trataram, e em 25 de janeiro deram alta. E a mandaram de volta para casa, para aquela mesma casa, para aquelas mesmas pessoas. Não comunicaram à polícia, não chamaram inspetores, fratura e longa ausência de atendimento. E isso não pareceu estranho. Danila não foi o primeiro naquele apartamento. Havia sinais muito antes de fevereiro. Eles estavam no prontuário médico de sua irmã. Poderiam ter sido lidos. Ninguém leu. A fratura em dezembro não foi o primeiro sinal, e nem mesmo o mais evidente. Apenas o último antes do desfecho. Depois que o caso se tornou público, pais cujos filhos menores frequentavam a mesma instituição de ensino infantil que Danila começaram a falar. Danila apresentava hematomas repetidamente, não no joelho, não no cotovelo, em lugares que não se explicam por um parquinho.
Funcionários da instituição chamaram a polícia e o inspetor de assuntos da família e da juventude. Fizeram exatamente o que deviam. O sinal foi enviado pelo canal correto. E nada aconteceu. A polícia veio, ouviu a mãe. Anástasia se recusou a registrar queixa. Disse que já não vivia com o padrasto, que estava tudo bem, que a situação estava sob controle. Recusa registrada. A tutela também encerrou. Formalmente, tudo foi feito corretamente. Todos ouvidos, quem devia recusar, recusou. Caixa marcada, protocolo encerrado. Só que Danila, depois disso, voltou para o mesmo apartamento, para aquela mesma pessoa, com os mesmos sinais que depois de algum tempo apareceram de novo. Depois pararam de aparecer, porque ele não saiu mais de casa. A recusa da mãe em registrar queixa é algo que, no sistema, funciona como um freio de emergência. A mãe disse não, e a máquina parou. O procedimento dizia: sem queixa, sem processo. A mãe é a representante legal e ela decide. E ninguém perguntou. Por que uma mulher cujo filho apresenta hematomas recusa ajuda? O que a impede? Medo, dependência ou o fato de que ela mesma faz parte dessa história? Essas perguntas ninguém fez. Elas surgiram depois, quando já não havia a quem responder. O sinal da instituição infantil não foi o único. Houve outro, da própria Anastácia. No ano anterior, a data exata não aparece nos autos públicos. A mãe de Danila foi pessoalmente à polícia e registrou uma queixa sobre violência doméstica. A polícia realizou uma apuração. Não encontraram base para abrir um processo. Resultado: queixa arquivada. A família, àquela altura, já estava no radar dos inspetores. A polícia conhecia aquele endereço, sabia que de lá vinham sinais, um da instituição infantil, com hematomas, outro da própria mãe, com queixa registrada. 2 sinais do mesmo apartamento sobre o mesmo problema, e ambos deram em nada. A família não foi colocada em acompanhamento preventivo. Verificações subsequentes não foram determinadas. O inspetor sabia sobre essa família, e esse conhecimento se mostrou insuficiente para prevenir qualquer coisa. E quando Danila parou de ser levado à escola, ninguém se preocupou. Sem cadastro, sem processo. Nos documentos nada acontece. A queixa de Anastácia, agora, após a prisão e as acusações, parece completamente diferente. Na época, pareceu um grito de socorro. Mas agora a pergunta soa de outra forma. Foi um grito verdadeiro ou um seguro? Um pano de fundo criado antecipadamente? Eu sou a vítima, procurei ajuda e não me ajudaram. Para o caso de tudo vir à tona. Não há resposta ainda, mas a pergunta persiste. O lugar onde outros adultos o viam regularmente era a escola. 1º ano. E em determinado momento ele parou de ir. As fontes divergem nas datas. Algumas dizem que Danila não aparecia desde meados de dezembro, outras desde o final de janeiro. Mas o fato é indiscutível. Em 1º de fevereiro, ele estava ausente havia pelo menos 1 semana e meia a 2, provavelmente mais. A mãe ligava para os professores e dizia que o filho estava doente. No inverno, isso é normal. Ninguém faz perguntas. Do médico, durante todo esse período, não houve nenhuma chamada domiciliar nem ida à clínica. Mostrar o menino era impossível, ele muito provavelmente tinha marcas. A escola aceitou a explicação por telefone e ficou por isso. Nenhum professor foi até a casa verificar. Um aluno do 1º ano, 7 anos, desapareceu do campo de visão e isso não gerou uma única visita. E, no entanto, a escola era a última linha de defesa. A instituição infantil ficou para trás. O sinal de lá foi dado e se perdeu nos procedimentos. A polícia conhecia o endereço e arquivou o caso. Os médicos trataram a irmã e a mandaram de volta para casa. A avó sabia que as coisas iam mal e esperava que se resolvessem. Uma após a outra, as portas se fechavam. E justamente no momento em que Danila parou de aparecer, ninguém veio. Os últimos dias de sua vida passaram atrás de uma porta fechada, sem escola, sem amigos, sem um único olhar de fora. Em 6 de fevereiro, Cherniakovsky decretou dia de luto. Na Catedral do Arcanjo Miguel, o principal templo da cidade.
Diante da entrada, formou-se uma fila de centenas de pessoas, com flores, brinquedos, desenhos. Aqueles que 3 dias antes procuravam Danila pelos porões, agora estavam ali para se despedir. Sobre o túmulo recente, brinquedos, aqueles com os quais ele poderia ter brincado. Alguém trouxe um carrinho, alguém um ursinho de pelúcia. Um aluno do primeiro ano que foi despedido pela cidade inteira. A mãe não apareceu na cerimônia. Manifestações surgiram não apenas em Cherniakovsk, em Kaliningrado, na Praça da Vitória. Velas, flores, bilhetes. Em um dos cartazes estava escrito: "Perdoe-nos, Danila. Não conseguimos." O prefeito de Cherniakovsk, Sergei Bulochev, se dirigiu aos cidadãos e não se esquivou da responsabilidade. Disse diretamente: "Considero que a administração falhou em algum ponto. A creche, a escola, os vizinhos, os moradores. Essa é uma tragédia de todos nós." E relatou um detalhe que dizia muito sobre a temperatura emocional da cidade. Um grupo de pais foi até a delegacia e exigiu que o detido fosse entregue. O governador da região, Alexei Bezprosvanik, escreveu no mesmo dia: "Não podemos nos proteger da crueldade oculta, mas podemos nos proteger da indiferença." A frase soa correta, mas as pessoas em Cherniakovsk, àquela altura, já entendiam que o problema não era a indiferença. Milhares de pessoas saíram para procurar uma criança desconhecida numa noite de inverno. O sistema é que não reagiu. O chefe do comitê de investigação, Bastrykin, colocou o caso sob controle pessoal. Paralelamente, foi aberto um procedimento separado por negligência de policiais que dispunham de informações e não tomaram as medidas adequadas. Parecia que a história se encaminhava para o desfecho. O culpado estava detido, a cidade de luto, as autoridades reconheciam os erros. Mas no dia seguinte, aconteceu algo que virou tudo de cabeça para baixo. Ainda em 4 de fevereiro, um morador de Cherniakovsk iniciou uma petição. A exigência era uma só: aprovar uma lei sobre violência doméstica. Em poucos dias, mais de 14.000 pessoas assinaram. Primeiro, cada 6º morador saiu para procurar, depois cada segundo, e talvez mais. Se contarmos as assinaturas de outras cidades, a sociedade exigiu que aquilo não se repetisse mais. Mas exigir, no fundo, era exigir algo que não existia. Não há lei sobre violência doméstica na Rússia. Em 2019, o Conselho da Federação publicou um projeto, mas ele nunca chegou à Duma estatal. E em 2017, aconteceu o oposto. A agressão física no âmbito familiar foi descriminalizada. O primeiro episódio deixou de ser crime. Multa de 5 a 30 mil rublos, ou trabalho comunitário obrigatório, ou detenção de até 15 dias. A responsabilidade criminal só se aplica em caso de reincidência, e apenas se o primeiro episódio tiver sido registrado e levado a uma decisão. Para que alguém seja responsabilizado por violência doméstica, é preciso queixa, apuração, protocolo, decisão judicial. 4 etapas. Cada uma pode ser interrompida. No caso de Danila, foi interrompida todas as vezes. Nenhum episódio chegou sequer ao protocolo, o que significa que, pela lógica da lei, nessa família não houve nem primeiro episódio, nem reincidência. Danila não precisava chegar ao segundo episódio no sentido jurídico, porque o primeiro nunca existiu no sistema. E aqueles que podiam registrá-lo continuaram em silêncio. Em 7 de fevereiro, um dia após o sepultamento, o comitê de investigação deteve Anastácia. Não como testemunha e não por encobrimento, artigo que lhe era atribuído desde o início. Esposa intimidada que encobria um marido violento, uma posição compreensível, quase digna de compaixão. Mas as novas acusações destruíram esse quadro por completo. Uso sistemático de força, omissão de socorro, negligência no cumprimento dos deveres parentais. 3 artigos, cada um não sobre silêncio, mas sobre ação. Segundo a versão da investigação, de setembro de 2023 a fevereiro de 2025, a mãe, junto com o padrasto, praticou sistematicamente violência contra ambos, contra Danila e contra a filha. Privou-os de água, intimidou, humilhou,
dia após dia, atrás da porta fechada de um apartamento comum. Setembro de 2023. Danila tinha 5 anos naquela época. Acabara de entrar na turma avançada da instituição infantil. 1 ano e meio. Isso não é uma explosão, é um regime, um modo de vida. Privação de água. Não é metáfora. Os dois eram impedidos de beber. Com 5 e 10 anos no início, 7 e 12 no final. Tudo o que se podia pensar até aquele momento se inverteu. Não um agressor e uma família aterrorizada. 2 adultos que durante todo aquele tempo faziam a mesma coisa juntos. Ela não era alguém que foi obrigada a se calar. Ela era a segunda. A imagem de mãe arrasada agora parecia completamente diferente. Não era dor, era encenação. Não era desorientação, era controle. O comitê de investigação revelou detalhes da acusação, e o quadro se tornou ainda mais sombrio. 1º de fevereiro, sábado, aquela mesma noite em que Gama agrediu Danila. Anastácia soube naquela mesma noite. A formulação da investigação não deixou margem para interpretações. Ela não fez nada. A investigação qualificou a condição de Danila como risco de morte. Ao lado dele estava sua mãe, e ela o deixou assim durante toda a noite. Até amanhã, quando já não havia a quem socorrer. Segundo a acusação, foi justamente essa omissão que se tornou um dos elos da cadeia que levou ao desfecho. Não o único, mas aquele que poderia ter mudado tudo. Dezembro. Fratura do úmero da filha de 12 anos. Anastácia sabia disso. Sabia que foi ele quem fraturou o braço. Voltou a procurar os médicos quando finalmente levou a filha ao hospital. Supervisionou. Certificou-se de que ela diria a versão correta. Escada, portaria, caiu. Não foi Gama quem ficou na recepção do hospital ditando respostas. Foi a mãe. Ela construiu a mentira, verificou que a filha a memorizou e a enviou aos médicos. Isso é um sistema. Distribuição de papéis. 1 ano e meio. 2 adultos. 1 apartamento. Portas fechadas. O governador Bezpros Vanik determinou que fosse garantida assistência à irmã de 12 anos de Danila, a única sobrevivente daquela família. Agora ela estava sozinha. A mãe no centro de detenção provisória, o padrasto também, o irmão no cemitério. 12 anos e nenhum adulto por perto que não lhe tivesse causado sofrimento. Para o Comitê de Investigação Regional, este caso se tornou sem precedentes. 3 processos paralelos: negligência policial, uso sistemático de força, lesão corporal. Em cada um, uma nova camada era revelada. O canal no Telegram da direção de Kaliningrado do Comitê de Investigação dobrou sua audiência em 1 dia após a detenção da mãe. As pessoas se inscreviam para acompanhar, para que este caso não fosse abafado nem arquivado em 6 meses. Os moradores de Cherniakovsk anunciaram uma arrecadação para um memorial, não dedicado apenas a Danila, mas a todas as vítimas de violência doméstica. Planejaram instalá-lo na praça da Komsomolskaya, naquela mesma rua. O mecanismo funcionou. Mas ele se ativou depois que tudo já havia acontecido. A cidade fez tudo o que podia. A questão é o que poderia ter sido feito antes. 6.000 pessoas saíram para procurar Danila Treklebov numa noite de inverno. Cada 6º morador de Cherniakovsk. Pegaram lanternas e foram para a escuridão. Batiam em portas alheias. Desconhecidos procuravam uma criança desconhecida do 1º ano como se fosse sua. Porque numa cidade de 35.000 habitantes não existem estranhos. Mas ele já não estava mais ali. Estava no pântano, dentro de uma bolsa com tijolos, a poucas centenas de metros de casa. E quem o levou até lá estava entre os que procuravam. Mas o verdadeiro horror desta história não está naquela noite. Não no exercício, não nas agressões, não na bolsa. Isso foi apenas o ponto final. A linha começou 1 ano e meio antes. Desde setembro de 2023, 2 adultos faziam com 2 crianças o que a investigação qualifica como uso sistemático de força: agressões físicas, privação de água, intimidação. Todos os dias, atrás da porta fechada de um apartamento comum. E durante todo esse tempo, os sinais escapavam para fora, todas as vezes para o lugar certo, e todas as vezes se perdiam. 5 elos. Cada um funcionou exatamente o quanto mandava a instrução.
Nenhum passo a mais. Mas nenhum entrou naquele apartamento quando ainda não era tarde demais. Memoriais não escutam atrás de portas fechadas. Pessoas escutam, se quiserem. Queridos espectadores, mais uma vez nos dirigimos a vocês com um apelo à atenção. Se vocês notarem algo errado com seus vizinhos, com colegas de classe, por favor, não fiquem de braços cruzados e reajam. Se vocês gostaram deste vídeo, deixem o like e escrevam nos comentários o que pensam. Até a próxima!